Bom, boa tarde, eu sou o Lucas e eu vou apresentar o trabalho de Terapêutica Médica 2 sobre gases terapêuticos. Esse é o nosso grupo e vamos lá. Bom, como definição, os gases terapêuticos são medicamentos que, na forma de gás liquefeito ou gás criogênico, eles podem ser usados isolados ou associados entre si e eles possuem como finalidades o diagnóstico, tratamento, prevenção de doenças, restauração, correção ou modificações de funções fisiológicas. À medida da apresentação eu vou falando e vocês vão entender os exemplos que se encaixam nessas finalidades. Bom, como exemplo a gente tem o oxigênio, o dióxido de carbono, o óxido nítrico, o hélio e o ar medicinal, que ele é composto de uma mistura de nitrogênio e oxigênio, é 79% nitrogênio e 21% oxigênio. O oxigênio, ele constitui 21% do ar que respiramos. Ele é fundamental para o funcionamento do organismo e o seu baixo fornecimento causa hipóxia para os tecidos. E essa hipóxia ela gera uma cessação do metabolismo aeróbio, porque o oxigênio ele é o aceptor final de elétrons da fosforilação oxidativa. Dessa forma, acontece uma redução da produção de ATP, uma disfunção e morte celular. Uma saturação normal de oxigênio ela gira em torno de 95% ou mais. E o transporte de oxigênio se dá primordialmente através da sua ligação com a hemoglobina e uma pequena porção está dissolvida no plasma. Indicação de oxigênio é a correção da hipóxia, como eu disse anteriormente, a redução da pressão parcial de um gás inerte, que a maioria das cavidades do nosso organismo, ela possui um alto volume de nitrogênio. E quando a gente tem distensão intestinal por obstrução, embolia gasosa ou pneumotórax, a gente visa reduzir essa pressão, ofertando altas concentrações de O2 e, consequentemente, baixas de nitrogênio. Essa pressão parcial corporal total de nitrogênio diminui e possibilita a remoção. Também o oxigênio é muito utilizado na câmara hiperbárica, nos casos de traumatismos, queimaduras, lesão por radiação, infecções, úlceras que não cicatrizam, enxertos de pele, intoxicação por monóxido de carbono, que o paciente ele fica dentro de uma câmara onde é ofertado altas concentrações em uma alta pressão de oxigênio e ele vai essa alta oferta vai facilitar a competição pelos sítios de hemoglobina. Vamos lá. Ele é contraindicado em pacientes com risco de hipercapnia, como no paciente depiocítico, em pacientes com saturação acima de 94%. E a câmara hiperbárica para pacientes com pneumotórax. Efeitos adversos. A gente tem a exposição prolongada, ou em altas concentrações, ela vai aumentar, a toxicidade do oxigênio, com o aumento do peróxido de hidrogênio e de radicais livres. Esse peróxido de hidrogênio e os radicais livres, eles vão lesar as células, os lipídios, proteínas, dentre outras macromoléculas, interferindo nas funções de membrana celular. O aumento da permeabilidade capilar vai gerar um aumento do gradiente de oxigênio alveolar e arterial, podendo causar uma hipoxemia e uma disfunção pulmonar, gerando uma atelectasia, dor pleurítica, uma tosse seca, náusea, barotraumatismo do ouvido médio. E além disso, os altos fluxos de oxigênio seco também ele resseca e irrita a superfície mucosa das vias respiratórias, dos olhos, reduz o transporte mucociliar e a eliminação das secreções, fundamentais para a via respiratória. Seu manejo se dá através do gás comprimido. Ele é ofertado de acordo com o objetivo de saturação e também de acordo com o dispositivo utilizado. Primeiramente, vou falar sobre o catéter nasal, no qual é ofertado oxigênio por baixo fluxo e baixa concentração, geralmente de 500 ml a 6 litros por minuto, e vai
vai se tendo um controle do oxigênio, podendo aumentar 1 litro por minuto, tendendo a elevar a fração de inspiração de oxigênio de 3 a 4%. Ele é utilizado para casos sem a necessidade de alto fluxo de oxigênio. Já a máscara de ventre, ela fornece concentrações variáveis e tituláveis de O2, ou seja, individuais de O2. Ele permite um maior controle da concentração. Ele proporciona uma mistura entre O2 e o ar ambiente, com níveis precisos de fração de inspiração de oxigênio. Ele é utilizado quando necessita individualizar, titular essa fração de inspiração de oxigênio. Também tem a máscara fácil com reservatório, que ela vai proporcionar um alto fluxo e uma alta concentração de oxigênio. Ela é muito indicada na insuficiência respiratória aguda, hipoxêmica grave, que é na SARA, e na pneumonia grave. A gente também tem o AMBU, que é o dispositivo bolsa máscara válvula, que ele proporciona um alto fluxo e uma alta concentração de O2. Eu acho que esse é o mais famoso, sem sombra de dúvida. Ele tem um fluxo de oxigênio que deve ser utilizado em torno de 15 litros por minuto. Tem a cânula nasal de alto fluxo, que ela também vai permitir um fornecimento de oxigênio aquecido e umidificado. Ela permite a administração de fluxo em até 60 litros por minuto. E a fração de inspiração ofertada pode ser regulada também, de acordo com cada paciente, de acordo com a necessidade de cada paciente. Vale ressaltar aqui também no oxigênio que, por conta da Covid, a Anvisa ela autorizou a produção e distribuição de oxigênio medicinal a 95% do teor, que antes era 99% de teor de O2, visto que diversas redes de saúde estavam tendo falta de oxigênio. E além disso, ela também solicita às empresas fabricantes, envasadoras e distribuidoras a fornecerem informações a respeito do estoque, a venda e produção semanalmente durante 3 meses. Bom, vamos lá. Dióxido de carbono. Ele é produzido pelo metabolismo a uma taxa praticamente igual ao consumo de oxigênio. Ele é um gás livremente difusível e alterações geram impacto na respiração, circulação e no sistema nervoso central. Como se sabe-se, a elevação da pressão de CO2, dióxido de carbono, ela gera acidose respiratória. Em contrapartida, a sua redução gera alcalose respiratória. É muito indicado o dióxido de carbono na insuflação durante os procedimentos de endoscopia, na inundação do campo cirúrgico durante cirurgia cardíaca, e ele também facilita a realização de neurocirurgias. Seu manejo posológico, ele é comercializado também em cilindros metálicos, com gás puro ou misturado ao oxigênio. Em geral, ele é administrado em concentrações de 5 a 10% em combinação com oxigênio por máscara facial. O óxido nítrico, ele atua na sinalização celular endógena, ele possui várias aplicações terapêuticas potenciais. Ele pode causar vasodilatação através das células musculares lisas e ele também inibe a agregação e aderência plaquetária. Em casos de produção reduzida, pode causar aterosclerose, hipertensão, vasoespasmo cerebral, coronariano, lesão por isquemia, hiperfusão e inflamação. O seu uso terapêutico, ele dá com óxido nítrico inalado, que vai dilatar seletivamente a vasculatura pulmonar, e ele tem potencial como terapia de doenças associadas a um aumento da resistência vascular pulmonar. Ele é utilizado no tratamento de hipertensão pulmonar resistente do recém-nascido. O uso diagnóstico, ele avalia a capacidade de vasodilatação pulmonar de pacientes com insuficiência cardíaca e de lactentes com cardiopatia congênita. E ele também é um importante marcador não invasivo de inflamação das vias respiratórias. Ele é contraindicado em pacientes com disfunção ventricular esquerda, em recém-nascidos com shunt direito esquerdo ou que apresentam um shunt esquerdo direito significativo, pacientes com deficiência de meta-hemoglobina redutase
ou da G6PD e pacientes com qualquer forma de hipertensão pulmonar. Os efeitos adversos são efeitos pulmonares tóxicos, metemoglobinemia, trombocitopenia, hipotensão, atelectasia e bradicardia. O manejo posológico ele vai ter a duração do tratamento com óxido nítrico inalatório, ele é variável. A dose gira em torno de 0,1 a 40 partes por milhão por períodos de algumas horas até várias semanas. No tratamento de hipertensão pulmonar resistente do recém-nascido, a dose máxima inicial recomendada é de 20 partes por milhão, devendo ser posteriormente reduzida para 5 ppm. O hélio, agora, ele é um gás inerte, ele tem indicações diagnósticas e clínicas asseguradas por sua densidade e solubilidade baixa e por sua condutividade térmica alta. Ele também pode ser misturado com oxigênio e administrado por máscara ou tubo endotraqueal. Ele é usado no tratamento de obstrução respiratória, né, durante a cirurgia laser das vias respiratórias. Ele também, em determinações do volume pulmonar residual, da capacidade residual funcional e dos volumes pulmonares selecionados, é indicado. Na avaliação da função pulmonar e como marcador de exames de imagem. Uma função crucial do hélio é que o hélio polarizado pelo laser é usado como contraste inalatório para a ressonância magnética dos pulmões. Os efeitos adversos. Agora, o ar medicinal foi aquele que eu citei anteriormente, a gente não conseguiu achar muitas informações a respeito dele. Eu vi que ele é um mix, né, de do gás nitrogênio com oxigênio. 79% nitrogênio e 21% oxigênio. E os efeitos adversos dele, ele pode causar a doença de descompressão quando ele é dado muito acima da pressão atmosférica. Os sintomas são similares à sobreexposição do oxigênio. Ele gera dedos edemaciados, descoordenação e confusão. O manejo posológico dele é usado na forma de aerosol terapia. O fluxo inspiratório é entre 400 e 800 ml por minuto. A posologia depende do estado clínico, né, do paciente e deve ser titulado também. Aqui está um resumo dos gases que eu citei e aqui estão nossas referências. Muito obrigado.